Bom, hoje nós vamos ver só alguns assuntos que faltaram de legislação tributária e depois dá para fazer uma revisão também para a prova de segunda-feira. Aí vocês conseguem tirar as dúvidas, a gente consegue ver pelo menos a parte de cálculo também para fazer essa revisão. Tá? Ó, eu trouxe um dado para vocês que eu extraí lá daquele site que é o Impostômetro, né? Onde a gente tem lá várias informações de impostos arrecadados e tudo. Lá tem uma simulação muito interessante, analisando quantos dias o brasileiro trabalha para pagar imposto. Então, segundo os dados do fechamento aí de 2018, que é a informação mais atualizada que tem lá, nós trabalhamos aí em torno de 153 dias só para pagar imposto. Ou seja, quase que metade do ano, né? 153 vai dar 30, 60, 90, 120. 5 meses do ano, o nosso dinheiro é para pagar imposto. É muita coisa, né? Imagine você pegar 5 meses aí do ano do seu salário e ter a consciência de que 5 meses do ano esse dinheiro vai embora na forma de imposto. Tem uma parte do dinheiro que vai embora comprando alimentos, tem uma parte do dinheiro que vai embora na educação, na saúde, no lazer, mas 5 meses do ano equivale aí ao dinheiro, ao montante que vai só dentro dos impostos, é muita coisa, tá? Então, assim, por isso que, conforme a gente conversou na aula de reforma tributária, é necessário, né, urgentemente aí, que tenhamos aí uma reforma tributária para que os impostos sejam menos onerosos. Eu não sei se vocês conseguiram assistir a gravação sobre a reforma tributária. Ela deve ocorrer aí no ano que vem, no ano de 2021. E além de deixar mais claro, mais transparente, de fácil entendimento para todo mundo, entender exatamente o que ela está pagando de imposto, um dos objetivos é desonerar essa tributação aqui no Brasil. Mas hoje ela é muito alta. E ver se eu entrar hoje aqui, deixa eu entrar para ver quanto de impostos já arrecadou no Brasil, na data de hoje. Olha, na data de hoje, nós temos aí já arrecadados 1 bilhões 226 milhões de tributos arrecadados no Brasil até o dia 11/11 de 2020. Então é muito dinheiro realmente, né? Vamos falar de mais algumas coisas aí que está faltando nós conversarmos um pouquinho. Vamos falar da dívida ativa, né? Quando a gente fala de tirar uma declaração na dívida ativa para apresentar como documento em algum órgão, a dívida ativa em si, ela é o conjunto de débitos que a pessoa jurídica, a pessoa física tem com os órgãos federais. Então, se a pessoa está devendo alguma coisa para a Receita, para o Ministério do Trabalho, para o INSS, se ela está devendo, não votou e isso gerou uma multa, ela não pagou. Então, todas as pendências dela
que ela deixou de pagar por algum motivo aos órgãos públicos, municipal, estadual ou federal, ele aparece na dívida ativa. Então, quando alguém pede uma declaração da dívida ativa, é para saber como é que está essa questão, se você tem alguma pendência ou não na dívida ativa. Não tem nenhum problema você ter uma pendência com o estado ou o município. O importante é você negociar essa dívida, se essa dívida existir, parcelar, se for o caso, e aos poucos ir quitando essa dívida. A CND é uma outra declaração também. Ela é uma certidão negativa de débitos. É um documento que você tira também no órgão público, que atesta a sua ausência de pendências da sua empresa ou da sua pessoa física. Muitas vezes você for participar de uma concorrência na prefeitura, se você for participar de concorrer a algum cargo específico, com edital, tudo, pode ser que eles peçam para você apresentar a certidão negativa de débito, dentre os documentos que você tem que apresentar, que é cópia de RG, cópia de CPF, cópia do comprovante de residência. Então, pode ser que eles peçam para você apresentar a CND. E a CND vai mostrar isso. Uma vez que você tira ela, vai mostrar como é que está a questão de débitos, de dívidas dessa pessoa física ou dessa empresa, para ela poder estar trabalhando ou fornecendo algum produto para um órgão público. Então, por exemplo, se você mexe com alimentação e quer concorrer num processo de merenda escolar para fornecer algum produto, você tem um CNPJ, tem uma empresa, pode ser que um dos documentos exigidos seja uma CND, uma certidão negativa de débitos. Em algumas situações, essa CND, mostrando que você tem um débito muito grande e que nem foi negociado, ela pode te tirar da concorrência. Você pode não conseguir participar da concorrência por conta de um documento. E a certidão positiva com efeito de negativa. Eu vou imaginar assim, eu vou lá e tiro um documento. Se eu não dever nada para ninguém, isso é uma certidão que está em dia, né? Agora, se eu tiver alguma dívida, como que eu faço para eu poder estar concorrendo? Um edital. Eu preciso tirar uma certidão positiva com efeito negativo. O que é uma certidão positiva com efeito negativo? Ela mostra que existe uma dívida, tá? A certidão positiva mostra que existe a dívida, mas ela tem um efeito negativo. Por quê? Porque você parcelou e está pagando em parcelas. Tá? Então, isso vai permitir com que você possa estar concorrendo no processo licitatório. Tá? Não tem problema você dever. O importante é você negociar, dividir em parcelas e ir pagando aos poucos. Você não precisa quitar essa dívida que você tem, mas ela precisa estar negociada para você poder estar concorrendo. E tem alguns outros princípios dentro da tributação que eu achei importante estar passando para vocês. Existe o princípio da idelegabilidade. Tá? O princípio da idelegabilidade significa que aquela competência de cobrar o imposto, aquela competência, se é um imposto municipal, estadual, de quem vai cobrar aquele imposto, ele é intransferível. Então, você não pode delegar para uma outra pessoa. Então, vamos imaginar assim, o ISS é municipal. É o imposto que você paga para o município. Em hipótese alguma, você pode, por exemplo, transferir essa responsabilidade de cobrança ou de gestão para uma polícia federal. Você não pode transferir. Então, assim, os tributos em si, quando define-se na lei que o tributo é de competência do município, só o município pode cobrar, fazer a gestão e negociar,
isso é algo indelegável, que ele não pode transferir para um outro órgão. É de competência do município cuidar desse assunto. Tem também o princípio da irrenunciabilidade. As palavrinhas compridas, né? Irrenunciabilidade. Esse princípio aqui, o que ele quer dizer? Que o município não pode renunciar à competência tributária que lhe foi atribuída. Então, se o presidente atribuiu que o município é responsável em cobrar, em fazer a gestão daquele tributo, daquele imposto, o município não pode simplesmente renunciar a isso que está estabelecido em lei. Tá? O que ele pode fazer é conceder isenção. Então, assim, se o município tem que cobrar ISS de uma atividade que alguém está prestando para ele, é de direito do município receber. O município não pode simplesmente renunciar. Por exemplo, vamos pensar assim, o município cobra o ISS de IPTU. Vamos pensar no IPTU, que é mais fácil. Todo mundo tem que pagar o IPTU. Né? Todo mundo que tem residência ou apartamento ou terreno paga IPTU. O município pode renunciar num momento de crise como esse, falar assim, esse ano eu não vou cobrar de ninguém? Não, ele não pode. Ele pode falar assim, eu não vou cobrar das pessoas desempregadas. Não pode. Eu não vou cobrar dos aposentados. Não, não pode. O município não pode renunciar, tá, a uma competência que foi atribuída a ele. O que ele pode fazer é isentar, por algum motivo. Mas para ele isentar o recebimento de um imposto, tem que ter uma lei. Tá? Então, momentaneamente, ele pode, num período específico, aumentar o prazo de pagamento, ele pode diminuir a cobrança. Vamos imaginar que a cobrança do tributo é 10%. Ele pode, numa situação de querer ajudar a população, diminuir de 10 para 7%, ou de 10 para 8%. Aí ele pode, mas mediante uma lei. Agora, simplesmente um prefeito acordar e falar assim, eu não vou cobrar esse tributo desse grupo de pessoas. Ele não pode. Ele pode isentar, ele pode diminuir a tributação, mas tudo mediante uma lei. E essa lei tem que ser aprovada pelos vereadores. Tá bom? Temos também o princípio da incaducabilidade, né, que permite aos entes federativos que sejam detetores da competência tributária, que venham a criar um tributo a qualquer momento. Não há prazo para que seja instituído um novo tributo. Qualquer momento, o presidente pode criar um tributo novo. Claro, tem todo aquele trâmite de fazer um projeto de lei, de ser analisado pelos deputados, pelos senadores, aí ele vai ser sancionado. O tributo tem que existir a partir de uma lei. Mas não existe um prazo, tipo assim, se eu não criar o tributo até dezembro de 2020, está perdido, não posso mais criar esse tributo. Isso não existe. O tributo, o imposto, pode ser criado a qualquer momento, em qualquer hora, não tem um prazo de vencimento. A única coisa que acontece é que tem que fazer os trâmites legais para poder virar lei e depois ser cobrado. O princípio da inalterabilidade também. A Constituição Federal, quando ela faz a divisão das competências, né, federal, estadual e municipal, que divide ali o que é pertinente para cada um das competências, isso é indelegável. Né? Essa lei já define exatamente o que vai para o município, o que vai para o estado e o que fica a nível federal.
Então, é inalterável essa porcentagem, essa repartição, senão, a não ser que haja uma lei e que tenha-se um motivo fundamentado para fazer isso. Então, tributação, uma vez que a lei foi criada e está instituída, a lei é a Bíblia, né? A Bíblia para dizer como que funciona o tributo, qual é a porcentagem, para onde vai esse dinheiro, para onde vai esse recurso, como tem que ser usado. E ela é um documento de orientação de base. Então, para qualquer alteração, altera-se a lei, né? Ou cada um dos órgãos ali, o município, o estado, ou o presidente vai fazer o que lhe é permitido, tá? Mas mexer nessa repartição de município, estado, federal é inalterável. Criar uma lei a qualquer momento, isso pode acontecer também. Tá? Opa, voltou aqui. A delegação também não pode acontecer, é indelegável, né, a competência que foi dada na lei, e é irrenunciável que um prefeito, um governador renuncie simplesmente a um tributo. Ele não pode fazer isso de livre e espontânea vontade. Oi? É o seguinte, então, para criar um imposto, não tem uma data, não tem um tempo específico. Vai depender só dos trâmites legais, certo? Não tem um prazo de Mas, validade. por exemplo, para eu sumir com o imposto? Tipo, assim, mas... Ah, entendi. Tipo assim, vamos imaginar a situação. Então, O presidente fala que vai criar um imposto que vai chamar imposto residencial, sei lá, chutando o nome. Aí, tá demorando muito para ele criar. Tá demorando. Parou na Câmara dos Deputados, parou no Senado, voltou. Tá quase 4 anos o imposto não é criado. Mas ele está tramitando, ele aparece na mídia. Assim como de vira e mexe, alguém fala na mídia do CPMF. Então, aí trocou de presidente. Aí caiu por água abaixo, perdeu todo o serviço que foi feito de análise, de pesquisa, de ser votado na Câmara dos Deputados, de ser votado pelo Senado. Perdeu todo o trabalho porque mudou o presidente, porque demorou 4 anos. Não, isso não existe. Não tem um prazo de validade. Então, agora como a reforma tributária também, que já podia ter caminhado um pouquinho mais rápido. A pandemia veio aí um pouquinho atrapalhar também a reforma tributária, né? Jogou mais para frente. Mas, assim, não tem um prazo de validade. Tipo assim, se não fizer até o dia 31 de dezembro, esquece, morreu. Isso não existe. Mesmo porque, se isso existisse, você sabe que ia ter vários senadores, deputados que iam fazer de tudo para deixar o negócio mais devagar ainda, né? Para de repente aquilo nunca acontecer. Então não existe. Se a lei está sendo discutida em 2 anos ou em 6, 8 anos e só depois ela começou a valer, normal, isso pode acontecer. Esse prazo de validade não existe. Assim para tirar também. Né? Fala-se muito de unir os impostos, que deve vir na reforma tributária. Se não fizer isso até tal data, perdeu. Não, não tem esse prazo. As coisas vão acontecer na data que tem que acontecer ali. Entendeu, João? João? Agora é sim. aquela hora, né, que a gente tem aluno fantasma. A gente chama pelo nome. Cadê a pessoa? Dúvidas, gente? Poliana, Thaís, Lília, Vitor, Nádige. Não. Não.
E qualquer questão também em relação a conceder um prazo maior para pagamento. O prefeito pode fazer isso facilmente, né? Postergar o prazo. Agora, no período de pandemia, várias prefeituras fizeram isso, né? Deram um prazo maior para alguns tributos que a população paga. Mas simplesmente não falar assim, eu vou abrir mão de receber esse tributo para ajudar a população e tal, ele não tem essa autonomia, né? Ele pode diminuir o valor arrecadado de 10% para 7%. Ele pode, nesse momento, dar uma isenção para algum grupo, mas tudo isso precisa estar formalmente formalizado, né, por meio de lei e tudo, que não dê problema para ele depois de processo administrativo, processo judicial. Tem que estar tudo muito legalizado. E os vereadores têm que aprovar. De uma certa forma, vereador, vamos falar de município, né? O prefeito tem autonomia para gerir uma prefeitura. O vereador tem a responsabilidade e o dever de fiscalizar o que está sendo feito. E várias decisões do prefeito, onde é necessário lei, ele tem que colocar essa lei para ser aprovada pelos vereadores. Só assim a lei passa a existir. Ele tem que colocar em análise dos vereadores daquela cidade aquele projeto de lei para ele poder fazer, tratar de alguns assuntos específicos. Outros assuntos fazem parte da rotina e de gestão mesmo de um prefeito. Eu trouxe para vocês também, que eu achei bem interessante, um artigo que fala das atitudes adotadas aqui no Brasil, atitudes e decisões relacionadas à tributação e também um pouco de economia, pelos órgãos públicos, prefeitura, estado e presidente, para a gente ter uma ideia do que foi feito, né, em relação a tributos e economia nesse momento da pandemia, para que não tivéssemos aí mais desemprego e uma situação pior do que já temos, né? Houve a redução temporária de alíquotas de vários tributos, né? Então, se a alíquota de um tributo era em torno de 12%, eles abaixaram para 10%, para 8%. Então, que tributos tiveram redução temporária? Temporária é com prazo de validade. Qual é esse prazo? O prazo de validade é até que acabe a situação, o decreto de emergência do município. Quando ficou um caos maior por conta da pandemia, os municípios entraram com um decreto de emergência de calamidade pública. Esse decreto os municípios fazem quando tem, por exemplo, um deslizamento de terra naquela cidade, quando tem, que já aconteceu aqui em Campos do Jordão, quando tem um acidente, como aconteceu em Brumadinho, né? Aí a cidade de Brumadinho pede o decreto de calamidade pública. Esse decreto é para essas situações, assim, de desespero total, onde alguma coisa aconteceu e afetou toda a cidade. E a pandemia permitiu os municípios do Brasil entrarem com esse decreto. Esse decreto, ele é importante para conseguir ajuda do governo federal para tratar aquela situação, né, para receber recursos do governo federal que só são disponibilizados para municípios em calamidade pública. Tá? Então, muitos tributos, na alteração do tributo, na redução da alíquota, está escrito lá que essa redução da alíquota ela é válida
até que se acabe o decreto de calamidade pública. Então, por exemplo, IOF, IPI, para produtos médicos hospitalares, até tem uma reportagem no final que eu falo do IPI para produtos médicos hospitalares, eu trouxe para vocês também. Imposto para importação de produtos utilizados no combate à pandemia, PIS, COFINS, para produtos utilizados no enfrentamento da pandemia, né? FGTS, para caso de encerramento definitivo de atividades empresariais durante a pandemia, ICMS para alguns produtos e apenas alguns estados, o ISS para determinado serviço em poucos municípios. Então, a maior parte da redução de alíquota se deu para os produtos da área de saúde, até para facilitar a compra e para diminuir o custo de compra de luva, de máscara, de IPI para médicos e enfermeiros, de produtos de hospital. Então, o governo reduziu temporariamente a alíquota. Facilita para o comprador e só que é menos dinheiro que entra para o governo. Então, isso tem um prazo de validade. O IPI para produtos médicos hospitalares, por exemplo, é agora, dia 31 de dezembro. E o presidente não tinha a intenção de prorrogar, mas o Senado está aprovando agora por esses dias aí a prorrogação até final do ano que vem. O governo não tinha a intenção de prorrogar, por quê? Porque é menos dinheiro que vai entrar no caixa, né? Mas talvez seja necessário. Então, redução temporária de alíquota foi uma das ações feitas nesse momento. Renegociação de dívidas. Então, assim, eu tenho dívida com a prefeitura, como eu falei para vocês ali, ISS, IPTU. Eu tenho dívida com o Estado, algum tributo que eu pago para o Estado, como empresa privada. Então, algumas dívidas foram renegociadas, foram parceladas, né, para poder não deixar de receber e para que as empresas consigam continuar pagando suas dívidas. Então, isso também foi feito. Prorrogação de prazo para drawback, suspensão e isenção, tá? Gerando desoneração de tributos incidentes nas importações de bens utilizados em produtos a serem exportados. Você sabe o que é drawback? Já ouviram falar dessa palavra? Não. Imagine assim, eu já trabalhei com drawback, tá? Ixi, vai cair. Se cair, eu mando a senha para vocês de novo. Eu já trabalhei com drawback. Vamos imaginar assim, eu tenho uma fábrica no Brasil, vendo produto para o Brasil e vendo produto para o exterior. Aí eu compro matéria-prima. Eu trago matéria-prima da China. Se a matéria-prima que eu trago da China e vai virar produto acabado aqui, né? Eu uso ela para virar produto acabado. E eu vendo esse produto aqui no Brasil, ok. Agora, se eu trago a matéria-prima da China, aqui eu transformo em produto acabado e eu vendo lá fora, isso é drawback. Eu trouxe a matéria-prima do exterior, processei no Brasil, isso se transformou em produto acabado e eu vendi lá fora. O drawback tem uma tributação diferente. Porque pensa aqui, ó, se eu entro com o produto, a matéria-prima no Brasil, ela é tributada, né? Se eu vou vender ela aqui no Brasil, tem a tributação normal. Agora, se eu estou trazendo de fora para devolver para fora, a tributação é diferente. É um tipo de produto que a tributação é menor. Então, essa matéria-prima, quando entra na minha fábrica, eu não posso misturar com outra matéria-prima. Eu trabalhei uma vez com manganês, que trazia da China, e eu fabricava um produto e voltava para fora. E eu tinha manganês que comprava aqui no Brasil também. Então, no meu estoque, fisicamente,
O manganês que veio de fora e ia voltar para fora, a etiqueta da embalagem tinha bem grande uma etiqueta escrita assim, ó, drawback, porque não poderia misturar aquela matéria-prima com a matéria-prima que ia ficar no Brasil. Então, quando fosse fazer aquele lote daquele produto que foi encomendado pela Europa e que ia ser drawback, aí eu pegava aquele manganês que veio da China, fabricava o produto e devolvia para a China ou para a Europa. E aí, na nota fiscal e contabilmente, a nota fiscal era diferente. Era um código que já mostrava para o governo que aquele manganês é drawback, ele é isento de alguns tributos. Ele não sofre a mesma tributação de que uma matéria-prima normal, comprada lá fora, que veio para cá e eu estou vendendo no Brasil. Então, ele tem que ser separado, porque se abaixar uma fiscalização na empresa, constatar no relatório contábil que ali tem matéria-prima drawback, ela tem que estar escrito drawback, né? Porque ela não pode ser misturada com outra ela não pode ser usada errada, tem que ser usado para aquele produto que vai ser vendido lá fora. Deu para entender? Sim. Ela é mais cara, professora? Pelo contrário, mais barata. Como a tributação é menor, ela é mais barata. Vai depender do produto, né? Entendi. Depende do produto. Uhum. Mas a situação é diferente, ó. Eu compro uma matéria-prima, fabrico que o produto acabado e vendo no Brasil. É uma situação. Eu trago a matéria-prima de fora, fabrico aqui o produto acabado e devolvo lá para fora. Então, para não onerar tanto essa tramitação, ela tem uma tributação menor. Ela só é processada aqui no Brasil. Esse produto vai ser vendido no exterior. Então, para poder estabilizar isso, ela tem essa tributação diferenciada e ela tem esse nome drawback. Professor? Oi. Para eles fica mais barato eles mandarem para a gente produzir e devolver para eles? Sim. Essas negociações que às vezes o presidente faz quando ele faz viagem internacional, né? Para comprar uma matéria-prima. Às vezes ele tem a matéria-prima aqui, ele negocia para comprar a matéria-prima lá de fora, para ajudar o outro país, economicamente, assim. E para ter um bom relacionamento com outro país. E para que não fique tão caro assim, Nádia, por isso que a tributação é diferenciada, porque senão não vale a pena, né? Eu trazer o produto de lá para processar aqui e devolver para lá. Então, para valer a pena, a tributação é diferente. Além de ser diferente, nesse momento de pandemia, teve uma prorrogação no prazo de pagamento de drawback, porque contabilmente o registro dele também é diferente. Contábil, o contador faz o registro dele diferente. E teve mais ainda a questão de isenção ou até suspensão, que a gente pode trazer qualquer matéria-prima lá de fora, né? Mesmo que a gente tenha aqui. Mas tem que ser essa característica. É uma venda feita lá fora, né? Não é uma venda do Brasil. Então, vai entrar aqui, vai processar e vai voltar. E é bem interessante, quando eu trabalhei com esse tipo de material, ficava lado a lado, né? O manganês drawback e o manganês normal. O drawback tinha uma etiqueta, a gente chegou até a colocar tipo aquelas fitas zebradas assim em volta, porque era Big Bag, né? Que era manganês em pó. Para não misturar mesmo, porque senão o operador que vai lá na linha de buscar matéria-prima para levar para a linha de produção, por falta de conhecimento, ele poderia pegar o manganês errado, né? Então, estava todo identificado, bem grande escrito, com uma fita zebrada em volta, assim, para ninguém mexer. O dia que ia produzir para o exterior, fazer o lote do exterior, aí pegava esse manganês. Não podia usar ele, porque se abaixar a fiscalização dá problema. Qual é o problema? A empresa, contabilmente, falar que aquela matéria-prima é drawback e usá-la no mercado nacional. O que é isso? Sonegação de impostos.
né, mexer ali com o registro, né, não fazer o registro correto. Então, por isso que tem que ser bem separado, porque aí a fiscalização, né, de Receita Federal, tudo, sabe que aquela empresa tem drawback, porque contabilmente a matéria-prima já entrou. Então, ela pode baixar na empresa para fiscalizar. Tá. Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo. Ó, outras medidas que foram adotadas, né? Prorrogação das cobranças administrativas. Então, a dívida da União. União é presidente, né? A nível federal. Dívida com a União, dívida com o Estado, dívida com o município. Muitas foram prorrogadas os prazos para poder quitar, pagar alguma dívida. Suspensão de envio de débitos para protesto em cartório também ocorreu nesse momento. Então, quem está devendo e já está naquela fase do município enviar para cartório, também houve bastante suspensão aí por algumas prefeituras. Tá? Então, não está se mandando para cartório, está segurando um pouco esse envio. Então, dá para negociar. Suspensão do prazo de defesa e recurso administrativo, especialmente em âmbito federal e estadual. Isso a gente viu bastante aí em relação à multa mesmo. O correio deu uma paralisada. Então, assim, quando você leva uma multa, que vem lá um prazo para você entrar com uma defesa ou com recurso administrativo, houve a suspensão desse prazo. Aí depois que foi reabrindo os órgãos, né? Porque um tempo ficou tudo fechado, né? Foi reabrindo, as pessoas voltaram a fazer as suas defesas, os seus recursos, mesmo com o prazo vencido, porque esse prazo foi suspenso. Suspensão do prazo para apresentação antecipada da garantia em execução fiscal por parte da União. Tá? Também foi outra medida adotada. Eu acho que vai cair a qualquer momento, tá? Suspensão do prazo para apresentação de pedido de revisão da dívida ativa. Então, se você tinha uma data para ir lá, tentar revisar a sua dívida ativa lá, negociar, esse prazo também foi prolongado. Suspensão de exclusão de parcelamento por inadimplência foi tomada aí pela nível federal. Autorização para isenção de ICMS em decisão tomada pelo CONFAS também houve também isenção de ICMS para alguns produtos. Prorrogação das obrigações acessórias também. Então, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, se você tinha uma obrigação de